Às vezes, a vida parece um mar agitado. Há dias em que tudo foge do nosso controle. O coração aperta e a alma se pergunta: como vou atravessar esse momento? É justamente nessas horas que Deus fala conosco de maneira mais profunda. Hoje quero te conduzir a uma reflexão que pode transformar a forma como você enfrenta as suas batalhas. Não é apenas sobre dificuldades, é sobre quem caminha com você no meio delas. Quantas vezes lutamos sozinhos, tentando resolver tudo com as nossas próprias forças? Remamos, insistimos, nos desgastamos e nada muda. Mas existe um segredo espiritual que muitos ignoram. Atravessar as tempestades com Jesus torna o caminho possível, suportável e cheio de esperança. Quando o convidamos para entrar no nosso barco, algo muda por dentro e por fora. A paz chega antes mesmo do milagre. Hoje vamos meditar sobre isso à luz da palavra, permitindo que Deus nos ensine a enfrentar o vento contrário com fé, coragem e confiança. Permaneça comigo até o fim desta oração. Algo especial pode acontecer no seu interior enquanto escuta e reza junto. Comente Amém, eu confio no Senhor, para declarar sua fé antes de continuarmos. A palavra nos mostra um momento profundo do Evangelho. Os discípulos estavam no meio do mar, lutando contra o vento contrário. Eles remavam, insistiam, faziam tudo o que podiam, mas a força humana não era suficiente. Essa cena representa a nossa vida. Existem situações em que o esforço não basta, as portas não se abrem e o coração se cansa de tentar. Quando Jesus ainda não estava no barco, tudo parecia difícil, pesado, quase impossível. Assim acontece conosco quando tentamos atravessar as provações sozinhos. A mente se agita, a alma se inquieta e o medo toma conta. Mas naquele exato momento de fraqueza, Jesus se aproxima caminhando sobre as águas, mostrando que nada o impede de chegar até nós, nem mesmo a tempestade. Ele não elimina imediatamente o mar, nem impede o vento de soprar. Primeiro, ele se faz presente. Depois, ele declara: coragem, sou eu. Não tenhais medo. A presença de Cristo muda o ambiente interior antes de mudar as circunstâncias exteriores. Quando ele entra no barco, o vento cessa, não porque o mar deixa de existir, mas porque agora quem conduz a travessia é o Senhor. A grande verdade espiritual é esta: a provação não é castigo, é aprendizado. Deus não nos abandona nas tempestades, Ele nos ensina a confiar enquanto atravessamos. Remar com Jesus é diferente de remar sozinho. Com Ele, a dificuldade não desaparece magicamente, mas se transforma em caminho de crescimento, maturidade e fé. Muitos de nós enfrentamos ventos contrários na vida. Problemas familiares, crises financeiras, enfermidades, conflitos interiores, momentos de solidão e de incerteza. Em certas fases, parece que nada sai do lugar. Remamos, nos esforçamos, buscamos soluções, mas o caminho continua fechado. E é justamente nesse ponto que Deus nos convida a compreender algo essencial. A nossa força sozinha tem limites, mas a graça de Deus não. Quando tentamos atravessar as dificuldades apenas com nossa própria capacidade, acabamos cansados e frustrados. Como os discípulos, ficamos parados no meio do mar sem avançar. Porém, quando reconhecemos que precisamos de Jesus e o deixamos agir, a travessia ganha um novo sentido. Não se trata apenas de vencer o problema, mas de descobrir quem nos sustenta durante a luta. Jesus não chega para nos humilhar, mas para nos levantar. Ele vê o nosso esforço, vê o quanto tentamos e então se aproxima para completar aquilo que não conseguimos realizar sozinhos. Ele não substitui a nossa parte, ele a fortalece. Nós continuamos remando, mas agora remamos com esperança, com direção e com confiança. A tempestade não define seu destino. O vento contrário não tem a última palavra sobre sua vida. Quando Cristo está presente, aquilo que parecia derrota se transforma em oportunidade de amadurecimento espiritual. A fé cresce, o coração se torna mais firme e a alma aprende a repousar em Deus, mesmo quando as ondas ainda estão ao redor. A palavra também nos recorda que Jesus não impede que entremos no barco das provações. Ele nos permite atravessar o caminho da dificuldade para que aprendamos a confiar mais profundamente.
Assim como os discípulos, muitas vezes somos conduzidos ao meio do mar, onde não há apoio humano, onde não há escape visível e onde percebemos que somente Deus pode nos sustentar. Não é a ausência de amor quando o vento sopra forte, pelo contrário, é nesse cenário que o Senhor revela seu cuidado de forma ainda maior. Ele observa cada passo, cada lágrima e cada tentativa. Quando tudo parece escapar das nossas mãos, Ele nos mostra que a verdadeira segurança não está no controle das circunstâncias, mas na sua presença fiel. A travessia com Cristo nos ensina paciência, perseverança e confiança. Ela forma em nós um coração mais humilde, capaz de reconhecer que não caminhamos sozinhos. O que para o mundo parece fraqueza, para Deus é abertura para a graça. A tempestade não é a finalidade, é o caminho pelo qual Deus amadurece a nossa fé e prepara novos horizontes. Por isso, não desanime diante do vento contrário. Se o mar está agitado, lembre-se, Jesus continua vindo ao seu encontro. Ele não chega atrasado, ele chega no momento exato em que sua alma precisa aprender a descansar nele. Quando o Senhor entra no barco, a esperança renasce e o medo perde forças, porque agora não é mais você quem luta sozinho, é Ele quem conduz. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio na Tua presença na minha vida. A Escritura nos ensina que as provações não existem para nos destruir, mas para nos fortalecer. Quando Deus permite que atravessemos momentos difíceis, Ele não está nos abandonando, está nos formando. A fé que permanece apenas no conforto não amadurece. É na travessia, no silêncio e na espera que aprendemos a confiar verdadeiramente. Assim como os discípulos precisaram reconhecer seus limites, também nós somos chamados a compreender que não controlamos todas as coisas. Existem situações que fogem ao nosso alcance, e isso não é sinal de fracasso, é um convite para nos apoiarmos em Deus. Ele não nos pede perfeição, ele nos pede entrega. Quando Jesus entra no barco, algo profundo acontece dentro de nós. O medo começa a perder espaço e a paz ocupa o coração. A tempestade pode até continuar ao redor, mas por dentro nasce uma confiança que não depende das circunstâncias. Esse é o verdadeiro milagre. Antes de mudar o mar, Deus transforma o nosso interior. Por isso, não lute sozinho. Convide Cristo para a sua travessia, permita que Ele conduza seus passos e fortaleça sua caminhada. Onde você enxerga limites, Ele vê oportunidade de graça. Onde você sente fraqueza, Ele manifesta o seu poder. E no tempo certo, o vento contrário se cala, porque o Senhor permanece fiel a quem confia nele. A palavra de Deus nos lembra que Ele caminha conosco em todas as circunstâncias. Quando passamos pelas águas, Ele promete estar ao nosso lado. Quando enfrentamos o fogo das provações, Ele garante que não seremos consumidos. Isso significa que os desafios podem até nos cercar, mas não têm poder para nos destruir quando Cristo está presente na nossa vida. Não é a ausência de lutas que revela a nossa fé, é a maneira como atravessamos cada luta ao lado do Senhor. Aquele que confia em Deus não caminha isento de tempestades, mas experimenta uma paz que o mundo não pode oferecer. A confiança em Jesus não elimina o esforço, mas o fortalece. Não retira a responsabilidade de remar, mas nos lembra que não remamos sozinhos. Quando entregamos a Ele nossas fraquezas, nossos medos e nossas incertezas, descobrimos que a verdadeira vitória não está apenas em chegar a outra margem, mas em reconhecer que o Senhor esteve conosco durante todo o caminho. Em cada queda, Ele nos levanta, em cada dúvida, Ele nos orienta, em cada silêncio, Ele trabalha de uma forma que não conseguimos ver. Por isso, continue confiando. Mesmo que o mar pareça profundo e o vento contrário insista em soprar, permaneça firme na fé. Jesus está contigo, sustenta a tua travessia e conduz a tua história para além das tempestades. Com Ele, nenhuma dificuldade é definitiva e nenhuma noite é eterna. Meu irmão, minha irmã, a grande lição desta oração é simples e profunda. A vida sempre trará desafios, mas a forma como atravessamos cada um deles depende de quem está no nosso barco. Quando tentamos caminhar sozinhos, o peso se torna insuportável, mas quando convidamos Jesus para conduzir a nossa travessia, até a tempestade mais dura ganha um novo significado.
Cristo não promete uma existência sem provações, mas promete presença, cuidado e fidelidade em cada passo. Ele entra no nosso barco, acalma o vento, fortalece o coração e nos conduz a outra margem. Com ele, aprendemos que a dificuldade não é um fim, mas um caminho de crescimento espiritual, fé amadurecida e confiança renovada. Por isso, leve esta verdade para a sua vida. Não enfrente as lutas com suas forças apenas. Reze, confie, entregue, permaneça com Jesus. A sua história não para no meio do mar. Com Cristo ao seu lado, você seguirá adiante, vencerá o medo e encontrará paz, mesmo que as ondas ainda estejam ao redor. Porque quem caminha com o Senhor jamais caminha sozinho.